Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A partida que eu vou mostrar pra vocês agora do Magnus Carlsen, ela me parece, sabe o que me parece essa partida? Os grandes clássicos da história do xadrez, eu falo isso, né, com toda a minha verdade aqui, me parece os grandes clássicos da literatura do xadrez, só que jogado ao toque, aqui pelo Magnus Carlsen numa partida de 10 minutos. Tá preparado? Vamos dar uma olhada para um final aqui incrível, uma partida incrível aqui do Carlsen contra o Rauf Mamedov, vamos ver. Agora, antes de começar o vídeo, eu quero falar um negócio aqui com você. Pera aí, você ainda usa planilha nos processos da tua empresa? E se eu te disser que com poucos cliques você pode automatizar todos os processos da sua empresa? É sério isso, Rafa? É sério. A 4MDG é a transformação que você precisa para dar checkmate nos processos chatos e cansativos. E como é que você vai fazer isso? Você vai usar a plataforma da 4MDG e com poucos cliques, sem saber nada de codificação, você vai automatizar os processos. Processos de cadastros, compras, vendas, operações. Você vai desenhar um workflow e vai conectar ele em mais de 200 fontes de dados em tempo real. Já imaginou você poder digitar o CNPJ de um cliente ou de um fornecedor e em poucos segundos você ter todos os dados dessa empresa, inclusive análise de crédito? E poder então se livrar daquelas e-mails, daqueles processos manuais ali de requisição de reembolso, aprovação de compra e tudo mais. Faça o seu fluxo inteligente com a 4MDG e garanta a segurança da sua operação. Você vai definir os setores que receberão as informações, vai nomear os gestores, os aprovadores e também determinar os campos que precisam ser preenchidos. É o fim das planilhas dentro da sua empresa. Tudo isso dentro de uma assinatura mensal fixa a partir de R$ 900 por mês. Então conheça tudo que a 4MDG pode e vai fazer na sua empresa acessando o link aqui que está na descrição do vídeo e automatize os processos da sua empresa em poucos minutos. Beleza, galera? Essa é a dica. Vamos ao vídeo, vamos lá. Muito bem, galera, temos aqui então o Magnus Carlsen de brancas, aqui vai jogar contra o Rauf Mamedov, jogador do Azerbaijão ou Afeganistão? Azerbaijão, né? Ali amigo do Mamediarov, não é o Mamediarov, é o Mamedov, mas os dois são do lado do Azerbaijão, dois gigantes. E vamos dar uma olhada então, o Magnus Carlsen me abre aqui a partida com cavalo F3, abertura hatch, e aqui ambos saem fazendo os fianquetos aí, hein? Tudo fianqueteiro aqui, tudo fianqueteiro, colocam os reis aqui em segurança. Então aqui a gente tem uma partida, uma abertura bem simétrica, né? Todo mundo desenvolveu aí os bispos, protegeu aí os reis. E o Carlsen faz C4, o Mamedov faz o quê? C5, é isso mesmo. E depois aqui de D4, agora não dá mais. Alguma hora vai dar ruim, hein? Se bem que o computador fala que o melhor lance aqui é D5. Que sacanagem, né? Mas alguma hora vai dar ruim isso daí. O Mamedov fala, chega. Joga aqui peão toma. Dama toma agora pelo Magnus Carlsen, pressionando já na diagonal de casas escuras. E aqui o Mamedov segue com D6, possibilitando o desenvolvimento do cavalo, controlando a casa de E5 e tudo mais. Carlsen segue desenvolvendo peça, o cavalo vem para a casa de D7, o cavalo sai aqui. Magnus Carlsen propõe a troca dos bispos. O Mamedov fala, ok, justo, eu perco meu poderoso bispo de casas claras e você também perde o seu, justo. Só que o seu é o protetor do rei, né? Então pra mim eu aceito isso, eu elimino um grande defensor aí do seu rei, tá bom. Bispo toma, cavalo toma, o Magnus Carlsen fala, tudo bem, tudo tem seu preço. Eu quero trocar aqui o bispo e vambora, e faz o fianqueto do cavalo. Aqui cavalo em E5, seguindo a partida, Magnus Carlsen segue com torre de F em D1, dama C8 foi jogado e o Carlsen segue agora com cavalo F4, melhorando aqui a posição do cavalo, os dois cavalos aqui querendo pular para casa de D5. Torre 8 foi jogado, dama agora volta aqui para D2, sai daqui da diagonal do bispo, a dama fica protegendo aqui o bispo, e aqui H5, o Mamedov segue uma expansão na ala do rei. Carlsen segue colocando, centralizando aí o cavalo, propondo mais trocas, cavalo E4, agora aqui pelo Mamedov, a dama está ameaçada, dama C2, contra ameaça o cavalo, e o cavalo vem para casa de G5, que confusão. O Magnus melhora aqui a posição da torre, protege a dama, né, agora B5 já não é mais uma ameaça, porque a dama está protegida. E aqui o Mamedov ganhou um tempinho, pá! Manda a bala aqui na ala do rei, seguiu com H4. O Magnus Carlsen segue com um lance estranho aqui, F3, né? F3 aqui foi jogado. A gente fica imaginando se não dá pra sacrificar esse cavalo e depois dar um garfo, mas na verdade não, né? O cavalo tá protegendo aqui. Por isso F3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, um lance estranho demais, né?
E pior que é um bom lance, né? O cara realmente é um monstro, né? Ele manda bala nesse lance F3 aqui, cria um buraco nas casas escuras, mas não tá muito preocupado aqui no momento. F3 foi o lance aqui do Carlsen, evitando, controlando mais aqui a casa de E4, que loucura. A partida seguiu com H3 e agora o Carlsen segue com cavalo D3, propondo trocas. Ele quer trocar tudo aqui, o Carlsen, a verdade é essa. E6 foi jogado pelo Mamedov, o Carlsen volta o cavalo para E3, que configuração esquisita. E aqui dama B7 foi jogado. O Mamedov não tá se preocupando com o garfo, porque ele pode tomar aqui, né, e tudo bem. A partida seguiu com cavalo toma, peão toma, e agora o Carlsen segue com cavalo aqui em G4, né, uma configuração estranha, mas ao mesmo tempo tá protegido aqui, tá bem protegido aqui o Carlsen, né. Agora pressão no peão central. E aqui, galera, o Mamedov só tem um lance bom na posição e é um lance brilhante. O Mamedov vai para uma sequência genial aqui para cima do Carlsen. Cavalo por F3 cheque. Alguma hora ia sair, cara, essa estrutura esquisita aí. Peão toma, dama toma foi jogado. Agora o cavalo aqui está ameaçado. Cavalo por E5 foi jogado, bispo por E5, bispo por E5. E agora dama em E3, galera, com cheque, olha só. Que bela sequência do Mamedov para cima do Carlsen. O Carlsen segue cobrindo com a dama em F2. E depois de dama por E5, o Mamedov tem um peão a mais contra o Carlsen. Mas galera, por incrível que pareça, a posição do Carlsen ainda é muito boa. Porque ele tem torre D7, é isso que eu tô falando. Isso aqui parece um grande clássico da história do xadrez. Mas ele tá jogando meio que ao toque. Isso aqui já começou a ficar impressionante. Porque agora tem uma pressão em F7. Torre F8 foi jogado defendendo, torre F1 coloca a pressão máxima para cima de F7 e não tem mais defesa. O Mamedov tem que proteger agora a única defesa dama F5, bloqueando a coluna F. Carlsen dá um passo para o lado, continua protegendo a diagonal de casas escuras contra os cheques. Ataca a dama e pressiona em F7, ameaça H6, ameaça um monte de coisa. O Mamedov segue com dama C5 aqui, falando o seguinte: tua dama tá cravada, você vai ter que jogar um final com um peão a menos. E o Carlsen fala: sem problemas. Dama toma, peão toma. E aqui o lance que exclama duas G4, dando a casa de G3 pro rei no futuro, deixando esse peão aqui fixado e isolado. A partida segue com A5, o Mamedov vai tentar estourar, porque agora aqui essa torre tá meio que amarrada, tentando liberar aqui a outra torre. O Carlsen segue com A4 para os peões. Aqui esse peão, se ele for atacado, ele pode ser protegido. Além de tudo, atacando o outro. Torre de A em D8 seguiu propondo trocas. E aqui o Carlsen recupera o seu peão, jogando o lance torre por F7. Olha a confusão aqui que o Carlsen aprontou. Mas agora ele recuperou o seu peão. O Mamedov, se capturar uma, cai a outra, né? Então a partida seguiu com torre por D7. Agora não essa, né? Calma, aqui tem que recuperar a peça. Torre por D7 e agora torre F3. E parece que o Mamedov tá bem, porque o rei do Carlsen não joga nunca mais. E começa a existir a ameaça de tomar aqui com mate. Aqui não vai ser mate, né? Mas aqui a torre já prendeu o rei do Magnus Carlsen. Magnus Carlsen segue com torre B7, protege o peão. E5 foi jogado agora, o Mamedov dispara o peão passado. Notem que ambos os reis aqui não estão conseguindo jogar. Magnus Carlsen libera a fera, mas vai aqui atrás desses peões. E4 foi jogado, o Mamedov dispara o peão passado. Torre por C5, torre por B3. E o Carlsen tira o rei aí da jaula. Traz o rei pro jogo. Mamedov também aproveita e tira o rei dele ali do canto. Torre por A5 foi jogado, E3 cheque. Magnus Carlsen passa o rei para casa de F3. Por enquanto, Magnus Carlsen tem um peão a mais nesse final. No entanto, torre B2 e agora olha só a confusão, né? O Mamedov vai ter um peão passado avançado. Carlsen segue com rei G3, não permitindo isso, né? Aqui rei por E3 seria bem arriscado, né? Seria bem arriscado. Torre por H2 ainda seria possível jogar isso, mas bem arriscado. O Magnus Carlsen prefere defender o peão. E olha a loucura agora, rei E6 e o Mamedov tá ameaçando promover. Tá difícil aqui pro Carlsen. O Carlsen segue com torre A8, porque agora ele não pode mais vir pra cá. Ele segue com torre A8, dando caminho pro peão avançar e também dando possibilidade de cheque aqui no futuro. Mamedov segue com rei D7, dizendo você não vai a lugar nenhum com essa torre. Magnus Carlsen segue com torre A5, falando vou sim, né? E aqui rei E6 e o Mamedov tá dizendo o seguinte, aqui eu vou empatar. Vou ficar repetindo, o Carlsen fala não. Rei F4, deixa a proteção do peão,
vai pra cima desse peão e também dá suporte pra casa de E5. O Mamedov aceita o desafio, torre por H2, o Carlsen segue com torre E5 cheque. Aqui os computadores falam que tem que jogar rei F6, que rei D6 não é bom, mas enfim, ainda assim tem muita luta pela frente. Rei D6 seguiu aqui o Mamedov. Magnus Carlsen segue primeiro com C5, cheque, rei C6, torre por E3, rei por C5. E galera, olha esse final. Nós estamos falando aqui, os dois sabem jogar xadrez, são dois super jogadores, né? Com pouquinha peça no tabuleiro. Ainda assim, isso aqui é complicadíssimo. Porque não há simetria, né? Aqui tem um peão pra cá, 2 contra 1 aqui. Não existe simetria. A partida seguiu com rei G5. Espero que vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Torre H1, A5 disparando o peão. Permitindo aqui rei B5 e agora torre A3 dando suporte pro peão passado. O Mamedov segue com rei A6 bloqueando o peão. E o Carlsen joga agora, só tem um lance bom aqui. Só tem um lance bom nessa posição. O Magnus Carlsen vai fazendo só o fino do fino. Porque aqui é o seguinte, pessoal. Se rei por G6 que não foi jogado, torre G1 aqui traria a possibilidade aqui da igualdade do empate. Então aqui esse peão vai atrás do peão aqui e vai empatar. Por isso, nessa posição, o Magnus Carlsen faz o lance rei H4. E não rei por G6. Ele continua em torno do seu próprio peão. O Mamedov aproveita e dispara um pouquinho com o peão. O Carlsen coloca a torre amarrada aqui na defesa do peão. Coloca a torre em A2. E aqui rei B7 foi jogado pelo Mamedov. E o Carlsen vai para o seguinte plano. Avança o peão. O rei tem que ficar na defesa. Rei G5. Aqui as pretas têm que jogar. Não pode tirar essa torre, senão cai esse peão. Olha o que está acontecendo aqui. O rei tem que se mexer. Só que se o rei se mexer, o Magnus Carlsen aproveita para deixar o rei completamente amarrado. E agora, o que fazer? O que fazer? Que final incrível. Se o Magnus Carlsen captura esse peão, o Mamedov empata a partida com torre G1. Se ele toma aqui rei G1, empata tudo. Torre toma, né? Cheque. E mais uma vez aqui ele consegue segurar tudo. Por isso, Magnus Carlsen passa a vez mais uma vez. Zugzwang, Zumbislândia praticamente, né? E agora as pretas não podem mexer o rei. Não podem mexer o peão, será que você toma? Não faz nenhum sentido. E o rei continua protegendo esse peão. A torre continua em Zugzwang aqui. As pretas continuam em Zumbislândia. Então aqui o Mamedov tem que tentar alguma coisa. Ele segue com torre G1. Magnus Carlsen segue com torre por H2, rei por A7. E agora, será que dá pra ganhar esse final? Tem um peão pra cada um. O ponto todo, o rei do Mamedov tá longe demais. Olha que pérola, galera, que a gente tá assistindo aqui, né? Isso aqui parece um grande clássico do xadrez. Rei G5 foi jogado, aqui rei B6. E agora, a gente pensa em jogar torre C2, não é? Pra cortar o rei? Não, esse lance aqui, ele não é o melhor lance da posição. Talvez você ainda ganhe, mas não é a ideia correta. Por quê? O rei não consegue capturar o peão a partir do momento que a torre tá sempre ameaçando aqui o peão. Né? E a sua torre não vai conseguir ficar para sempre aqui em C4, o rei tira. Ou seja, a torre C2 não é a ideia vencedora. A ideia vencedora é torre H4, jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Protegendo o peão, ele vai ficar com o peão a mais. Agora a questão é, dá para ganhar esse final? O Mamedov tenta trazer o rei, o Magnus Carlsen captura o peão. O Magnus Carlsen segue aqui com G5, o peão tem que andar muito próximo do rei. Rei E7 tentando encostar. E aqui, galera, o Magnus Carlsen segue com torre H7, permitindo o rei vir para casa de F8. Agora o Carlsen segue com torre H8, tirando o rei daí. E agora, o que fazer? Não dá para jogar rei G7, a torre tá aqui, à espreita. Se eu jogar a torre H5, sei lá, o rei vem, eu vou ficar empatando. Qual é o lance agora da posição? Torre G8. Ameaçando o rei H7. A partida segue com torre G2, mantendo a pressão no peão. Magnus Carlsen segue com rei H7. Olha aí a loucura. Aí você fala o seguinte, cheque aqui não é bom. O rei vem pra cá e depois ataca o peão, as brancas avançam o peão e ganham, aqui vão ganhar. Por isso seguiu o rei F7 tentando complicar a vida, mas agora G6 cheque, o rei tem que ir pra E7 de novo e agora rei G7 não tem como evitar essa configuração. O Mamedov segue com torre G1 e agora é o seguinte, se tirar o rei leva cheque, vai ficar repetindo. Então o que o Magnus Carlsen faz? Passa a torre pra cá, torre A8, torre G2, continua mantendo essa mesma situação, se o rei sair, cheque e tal, não sei o que. O Magnus Carlsen joga a torre A7, cheque, rei E8. Mas depois de torre A1, meus amigos, Rauf Mamedov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Caiu numa posição histórica.
uma posição de estudo conhecida como a Ponte de Lucena, o final da Ponte de Lucena. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Mamedov abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui tá acontecendo o seguinte. As pretas vão tentar manter o rei aqui próximo, certo? As brancas vão dar um cheque e tirar o rei aqui da posição. E simplesmente vão tentar avançar aqui o peão. A torre vai dar cheque, vai tentar dar cheque. Só que o rei vem pra cá. A torre vai tentar atacar o peão, as brancas conseguiram ganhar o avanço. E o rei aqui vai mexer pra qualquer lugar. Tanto faz, ou vai mexer a torre aqui. Vamos supor que faça algum lance de torre pra tentar impedir aqui a ponte, né? Só que aí as brancas jogam torre H1, tira o rei e vão promover, né? E se aqui então as pretas tentarem tirar essa coluna aqui, não tem problema, aqui tem a manobra da Ponte de Lucena. Mexe a torre pra cá, aqui tanto faz o lance que as pretas fizerem, o rei vai tentar sair e aqui vai dar cheque. Aqui vai sair, continua aqui protegendo, não é mesmo? Aqui vai dar cheque, aqui sai e depois desse cheque aqui cobre com a torre, né? Muita gente pergunta nessa posição se as pretas... se nessa posição as pretas não derem cheque e simplesmente continuarem mantendo aqui a torre aí. E aí se o rei avançar aí dá outro cheque e tal, como progredir aqui? Aí você vai ter que fazer um ajustezinho na ponte. Você passa uma vez aqui pra cima, tá bom? Aí o rei vem pra cá e aí que você fez o ajustezinho da ponte, simples assim, tá bom? E não tem como evitar aqui a promoção do peão, né? Abandonou porque não dá mais, uma partida histórica do Magnus Carlsen aqui, uma partida que poderia ser de livro, um clássico, mas foi uma partida de 10 minutos aqui pro Carlsen. 87,7% de precisão pro Carlsen, 85,6%, jogou demais o Mamedov, fez lance brilhante, sacrificou o cavalo, ficou fantástico, mas quando ele viu, sem muito bem entender porque ele tava no final perdido ali contra o Magnus Carlsen. Em geral é assim mesmo que acontece. O entendimento do Carlsen é alienígena, né? Um negócio surreal o entendimento que ele tem de finais. Certamente o melhor jogador de finais da história, talvez o melhor jogador da história, na minha opinião, sim, mas certamente de finais o melhor jogador da história. Pro Capablanca, o segundo melhor de finais na história, aplaudir ali, né? Passou bem o bastão. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!